Olá, amigos, muito boa noite. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez. Muito me alegra em vê-los caminhando, perseverando, confiando no poder que há na oração de transformar qualquer situação, qualquer condição, pelo poder que vem do nosso Senhor Jesus. Quero, nessa noite, compartilhar com cada um de vocês uma palavra do coração de Deus para abençoar a sua vida e abençoar o seu casamento, porque o nosso Deus, ele não dorme e os seus olhos repousam sobre os justos. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, os olhos do Senhor estão sobre o seu casamento, porque o Senhor tem ouvido sua voz e tem atentado ao seu clamor, de maneira que o milagre virá. Queria que você acompanhasse comigo a leitura da palavra do Senhor no livro de Romanos, no capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12. O Senhor Jesus tem uma palavra para abençoar a nossa vida. Quero cumprimentar todos que estão conosco nessa oração. Uma boa noite, Anelisa, Cícera, Conceição, Dário. Boa noite, Edileide. Boa noite, Elzi. Boa noite, Gabriela, Gerson, Gilberto, Railda, Jaqueline, G. Boa noite, José. Joveneuza, Kênia, Leda, Luciclene, Marcelo, Márcia, Maria, Agostinha, Maria Dias, Medeiros, Nilma, Paulo, Renata, Rodson, Rosa, Sandra, Vera Lúcia, todos que até o momento da nossa oração se juntará a nós. Muito bem, meus irmãos. Palavra do Senhor no livro de Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, o capítulo de número 12. A palavra de Deus fala: a nova vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o texto sagrado está dizendo aqui que culto racional, culto que agrada a Deus, é um culto que é realizado através do sacrifício vivo das nossas vidas. O que vem a ser um sacrifício vivo? O sacrifício vivo não é, em hipótese alguma, a morte física ou o castigo físico. Não é isso que o texto quer trazer ao nosso coração. Embora muitas pessoas, por falta de discernimento espiritual, acabam enveredando por essa compreensão equivocada. A gente tem conhecimento de povos, né? Lá no Oriente, lá no, nos tigres asiáticos, países onde as pessoas se autoflagelam, elas se martirizam com o objetivo de purgar seus pecados, objetivo de, através do seu sofrimento, purificar seu coração de suas iniquidades. E esse sacrifício físico para nada serve. Por que que para nada serve? E ninguém poderá realizar o sacrifício físico que Jesus, nosso Senhor, fez em nosso favor. Por quê? Em primeiro lugar, esse sacrifício físico só seria aceitável diante de Deus
se nós pecado não tivéssemos. Por que que o sacrifício de Jesus foi aceito? Porque Jesus não tinha pecado. Ele não errou jamais. Não havia em Jesus dolo algum. E isso fez com que o sacrifício dele se tornasse um perfeito sacrifício físico. físico. Ele sofreu até a morte, e morte de cruz, uma morte física. Mas de que se trata? De que se trata esse sacrifício vivo que a Bíblia fala? O sacrifício vivo é a renúncia das nossas vontades pecaminosas. É a renúncia das nossas inclinações carnais. Então, o culto racional, o culto que Deus recebe e aceita, e como diz aqui as Escrituras, ele se agrada, é quando nós, por um sacrifício, porque é um sacrifício que devemos realizar, negando a nós mesmos, negando nossas concupiscências, negando nossas vontades, negando os nossos desejos para satisfazer a vontade de Deus para a nossa vida. Pastor André, qual é, então, a vontade de Deus para nós? A vontade de Deus está escrito que é a nossa santificação, que nós venhamos nos abster da prostituição. A Leda vai me ajudar e vai colocar esse versículo para ajudar você. A vontade de Deus, essa é a vontade de Deus, a nossa santificação, que nos abstenhamos da prostituição. E o que isso cabe em nós? Isso cabe em nós, meus irmãos, porque nós todos estamos lutando com armas espirituais para que Deus venha transformar o casamento, a vida conjugal. Porque nós entendemos que a restauração de um casamento é da vontade de Deus e muito mais. Somente Deus pode realizar, pois Ele é o único que tem poder de acessar o coração humano e mudar a sua vontade. Então, veja, você está lutando por um marido que não te quer mais, você está lutando por uma esposa que não te quer mais. É possível restaurar esse casamento? Sim, é possível. De que forma? Pela mão de Deus, pelo poder de Deus. E Ele só vai operar esse poder se eu estiver vivendo dentro da vontade dele. Como diz o título desse texto, vivendo uma nova vida. Porque a vida antiga, quando vivíamos sem Jesus, quando não tínhamos o compromisso de viver de acordo com a palavra de Deus, nós éramos escravos dos nossos desejos e concupiscências. Éramos levados e imprimidos por todo tipo de vento, de lascívia, luxúria, concupiscências, desejos malignos. Quando nós encontramos a Cristo, entregamos nossa vida a Ele, aceitando o sacrifício dele na cruz, precisamos viver uma nova vida. Por isso que a Lida até me ajudou aqui colocando, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, está lá no chat. Essa é a vontade de Deus, a nossa santificação, que vos abstenhais da prostituição e que cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa, honrosa, não dominado pelas paixões de desejos desenfreados, como os pagãos que não têm o conhecimento de Deus. Então, olha que interessante, né? Lá em 1 Tessalonicenses,
fala da mesma forma que coaduna com o texto de Romanos que estamos lendo. Fala a respeito da preservação do nosso corpo. E é sabido que todo homem tem desejos, toda mulher tem desejo, principalmente a pessoa, né, casada, já teve uma vida sexual ativa, então o seu corpo ainda imprime os impulsos naturais da vida conjugal, da vida de casado. E por que o Espírito Santo fala isso? Porque se nós nos entregarmos, ou oferecermos o nosso corpo ao pecado, bom, estaremos desgarrados, estaremos distantes da presença de Deus, distantes, meus irmãos, daquele que pode transformar o seu casamento. O único que pode, na verdade, transformar o seu casamento. Por isso, ele exige de nós esse sacrifício. É um sacrifício. Deus não está ignorando o fato que é difícil. É difícil, mas não é impossível. A vontade de Deus para nós é essa, que você verdadeiramente viva em santidade, uma vida dedicada a Ele, para que Ele possa conduzir a tua vida aonde Ele deseja. E como que nós podemos fazer isso? A leitura continua dizendo o seguinte, verso 2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais, ou seja, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha para mim. A vontade de Deus para a tua vida é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é restaurar o seu casamento. Por quê? Porque foi Ele quem criou o casamento. E foi Ele quem uniu você à sua esposa. Foi Ele quem uniu você ao seu marido. E porquanto o, o desejo dele é que essa família seja preservada, essa família seja restaurada, essa família seja restituída. Mas como fazer? Olha, o Senhor Espírito Santo nos dá uma dica esplendorosa. Às vezes, nos sentimos frustrados, nos sentimos fracassados, porque não vemos caminhos, meios de mudar a cabeça do outro. Nós não vemos meios, por exemplo, como que você vai mudar a cabeça do seu marido que decidiu que não quer mais viver com você. Então você tenta, e eu acredito que todos aqui tenham essa experiência. Você tentou a força do próprio braço, você tentou o diálogo, você tentou a conversa, você chamou para reuniões, você chamou para encontros, você fez talvez até terapia de casais, você sentou, você usou de artifícios, artimanhas, estratégias, você fez de tudo. Eu acredito que você tenha feito de tudo. E aí, da onde surge a frustração? Ela vem de você perceber que tudo que você fez foi inútil. Tentar mudar o outro foi inútil. Mas o que a Bíblia fala não é que nós tenhamos que mudar o outro. A Bíblia diz que nós precisamos mudar a nós mesmos. Eu chamo a sua atenção para o verbo transformai-vos. A conjugação desse verbo é na segunda pessoa do plural. Quando o apóstolo Paulo se refere a transformar, não é a situação, não é o casamento, não é o outro. Transformar a nós mesmos. Se nós conseguirmos transformar a nós mesmos, Deus muda toda a situação. Se eu consigo transformar a minha mente, os meus pensamentos, eu consigo transformar toda a situação.
Ou seja, quando os meus pensamentos, eles passam a coadunar com o que Deus pensa, o milagre acontece. Qual é o nosso maior dilema? A gente pensa uma coisa e Deus pensa outra. Você pensa: "Deus não quer salvar o meu casamento, porque se quisesse já teria feito". Mas Deus pensa diferente. Deus pensa: "Ainda que esteja difícil, não haverá impossíveis para mim em todas as minhas promessas". Ainda que pareça, impossível, ele diz que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir a nossa oração. Então, o que o Espírito Santo nos convida a fazer para mudar essa situação? Ele nos convida a mudar a nossa forma de pensar. Isso também é um sacrifício, muito porque nós nos acostumamos por muitos anos, por longos anos, a ter um pensamento natural, um raciocínio lógico cartesiano, apoiado pelas coisas visíveis, observáveis. Então, quando você olha para o comportamento da sua mulher, que é aversivo a você, quando você olha para o comportamento do seu marido, que é aversivo a você, o seu pensamento cartesiano entra em ação. Ora, se ela não me quer, se ele não me quer, significa que não tem mais nada a se fazer. Mas quando a Bíblia nos convida a transformar a nossa mente, nada mais é do que um convite a substituir nossa forma de pensar natural pela forma como Deus ele pensa. Deus pensa. Pastor, o que que Deus pensa a meu respeito? Existe um versículo lá em Jeremias, a Lida vai me ajudar, que diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de guerra, para vos dar o fim que desejais. Olha só que coisa maravilhosa. Deus, em sua palavra, está declarando que o pensamento dele é nos conceder os objetivos que nós desejamos alcançar. Olha, a Lida colocou aqui para mim, olha, Jeremias, capítulo de número 29, verso 11. Jeremias, capítulo 29, profeta Jeremias, capítulo 29, verso 11. É muito importante que você leia. Por que é importante você ler? Porque você vai transformar a tua mente. Você vai parar de pensar como você pensa e vai passar a pensar como Deus pensa. Ele diz: Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual é o fim que você deseja? Não é que a sua esposa volte para você? Não é que seu marido retorne para o lar? Não é que a sua família seja resgatada? Esse é o pensamento de Deus. Esse é o pensamento de Deus. Aí você vai dizer assim, mas pastor, está tão difícil, ela é tão resistente, ele é tão resistente. Sim, mas ele não é páreo para o poder do nosso Deus. Se Deus está dizendo que deseja te dar o fim que você espera, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir. Por isso, qual é a nossa parte? Nos colocar no centro da vontade do Senhor, oferecendo o nosso corpo para Ele como um sacrifício vivo, como um culto racional, nos abstendo das contaminações do mundo, do pecado, das coisas que desagradam a Deus, das abominações. Se você fizer isso, se você fizer esse sacrifício, Deus ele promete que vai honrar você com uma nova vida. É o que está escrito aqui nesse texto claramente, quando fala sobre a nova vida.
Meus irmãos, as tentações são muitas. As tentações vêm de diversas formas e de diversas direções. A tentação não é pior para o homem ou menos gravosa para a mulher. Ela é igualmente incisiva. Quando você está lutando pelo seu marido, o inimigo envia outras propostas a você, opções. Quando você está lutando pela sua esposa, o inimigo envia outras mulheres para tentar fazer você desviar do caminho dele. Por isso é necessário esse sacrifício dele. Repito, não é o sacrifício do corpo, não é mutilação, não é autoflagelo, nada disso. Lembre-se que o único sacrifício desse gênero aceito por Deus foi o de Jesus e só, e acabou. Aliás, ele diz que esse sacrifício ele é único e não se repete. O sacrifício de Jesus é único e não se repete. Ninguém pode repeti-lo. Se não me engano, está em Hebreus, né? A Leda vai colocar para mim. Está lá em Hebreus, que o sacrifício de Jesus, Hebreus capítulo 10, o sacrifício de Jesus foi único e eficaz. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Essa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta de Jesus uma vez por todas. Uma vez por todas. Não se repete. Então, não é questão física, é questão espiritual. É você sacrificar a sua vida para santificar-se, renunciando às tentações. E renovar a mente é você pensar como Jesus pensa, como Deus pensa. E o pensamento de Deus está revelado em sua palavra. O pensamento de Deus está revelado em sua palavra. E se você tiver a mente de Cristo, certamente você será mais que vencedor. Vamos orar? Quero convidar você a orar nesse momento comigo. Pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu casamento, pelos planos que Deus tem, pelos pensamentos que o Senhor tem a teu respeito. Prepare o seu coração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e amado Pai, pelo santo e poderoso nome do Senhor Jesus, nome santo, nome poderoso, nome ao qual foi concedido todo o poder e autoridade nos céus, na terra. Nós te clamamos pela renovação e restauração desse casamento. Nós te clamamos pela restituição de uma relação conjugal consagrada pelo Senhor. Porque foi o Senhor que uniu esse homem à sua esposa, essa mulher a seu marido. Mesmo que agora seu cônjuge não admita isso. Mas a vontade do Senhor é que eles estejam firmes e juntos. Por isso, meu Pai, eu te peço nesse momento que o Senhor venha fazer um milagre. Aquilo que só o Senhor pode fazer. E eu sei que o Senhor nos atende quando pedimos algo que esteja dentro da tua vontade. E o que nós estamos pedindo, Senhor, é dentro da tua vontade. A justiça na nossa oração. Porque não estamos pedindo o marido dos outros. E nem pedindo a esposa dos outros. Estamos pedindo que o Senhor realize o milagre naquilo que o Senhor concedeu a cada pessoa. Foi o Senhor quem deu o marido a essa mulher. Foi o Senhor quem deu a esposa a esse homem. Por isso que nesse momento o teu Espírito venha tocar o coração de cada cônjuge, aonde ele estiver, em casa, no trabalho, na rua, visita-o, meu Pai. Quebrando esse coração duro, resistente à tua voz. Eu sei que o Senhor já bradou no coração dela para voltar para o marido e ela resiste. Eu sei que o Senhor já bradou no coração dele para voltar para a esposa e ela resiste. Ele resiste. Mas agindo Deus, quem impedirá? Que o Senhor venha agir nesse momento de oração com o seu poder, meu Pai. Quebrando as cadeias, despedaçando as correntes. Abençoa, meu Pai, os fios de cabelo que estão no altar da tua igreja. Com o fogo do altar, que o fogo daquele altar venha consumir o mal.
O Senhor venha, meu Deus, abençoar a vida de todos aqueles que creem, estão vivendo essa fé, os dizimistas, aqueles que contribuem com fidelidade, realizando verdadeiramente um sacrifício vivo, honra, honra e conceda nova vida a cada um deles. Porque tu és um Deus justo, fiel e não esquece daqueles que são fiéis para com o Senhor. Abençoa as fotografias, os casais, abençoa o copo com água. E quando bebermos dessa água, a vida que há em Cristo, o poder que há em Deus, esteja conosco, esteja com cada um de nós para nos fazer lutar e vencer. Fortalece quem está fraco, fortalece quem está desanimado, dá ânimo ao abatido e faz de cada um de nós mais do que vencedores, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Beba com fé, essa água está abençoada, que Deus te abençoe. Jesus, quero declarar teu amor sobre toda mente e coração. Pois sei que existe paz em tua Graças a presença. Deus. Deus está contigo. Clamo Deus é contigo. Deus é por você. Deus é com você. Você pode ter certeza disso. Porque se tem um Deus que deseja salvar a família, esse é o nosso Deus. Se você está lutando por aquilo que é do agrado dele, ele está lutando junto com você. Ele está lutando pela tua vida. E você tenha uma noite de paz, uma noite de descanso. Lembre-se, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amor de Deus. A tua alegria virá e você irá dar um de alegria. Amanhã eu vou estar de volta, no mesmo horário, em ponto. Deus abençoe tua família e sua casa. Bons sonhos. Fique na paz. Até mais.